Fala, meus amigos. Olha só, eu estava pensando esses dias e há umas semanas atrás também sobre como é caro ser designer, como é caro desempenhar nossa função. Claro, se você é designer pesquisador, você precisa estudar, participar de congressos, eventos, se apropriar de informações, comprar livros. E isso, claro, investe tempo e dinheiro para poder se desenvolver. E se você é designer de interfaces, você também precisa se apropriar de ferramentas certas, porque sem dúvida ferramentas impactam diretamente no tempo que você vai desenvolver um projeto, na qualidade que você vai poder entregar e em tudo mais que está envolvido nesse processo de aprendizado, porque hoje existem ferramentas que fazem basicamente a mesma coisa. E você precisa ser criterioso na hora de escolher essas ferramentas, porque elas custam dinheiro, às vezes mensais, às vezes em dólar, e é muito importante que você tenha apropriação do que é necessário no mercado, como você pode utilizar essas ferramentas da forma mais otimizada possível. Então hoje eu queria comentar algumas ferramentas que são muito importantes para designers de interação e designers de interfaces. Porque hoje a gente tem muitas opções no mercado. Há 10 anos atrás, ou menos que isso, eu usava o pacote Adobe, que era o Photoshop, o Illustrator e o Flash, e também usava o OmniGraph para fazer o wireframes. E hoje a gente tem um cenário completamente diferente, muitas outras ferramentas, além dessas, interessantes, e muitas delas pagas por mês. Então eu queria passar por um panorama geral por essas ferramentas e mencionar o custo delas para vocês. Bom, a começar pelo próprio pacote Adobe, que hoje é um serviço, então você paga por mês. Naquele plano mensal para pessoa física, que você pode sair a qualquer momento, ele custa R$ 265 por mês, o que dá algo em torno de $80. Legal que ele inclui o Adobe XD. Ele é uma ferramenta que está em desenvolvimento, mas é uma ferramenta muito legal. Ele tem recurso de prototipagem, mas vamos supor que você ache que o Adobe XD ainda precisa melhorar muito para que você possa adotá-lo profissionalmente. Bom, nesse caso então você vai adquirir um Sketch que custa $99 a licença de um ano. Depois disso você tem que pagar para ter novas atualizações. E você vai precisar pagar para ter novas atualizações porque ele se renova muito a cada atualização que ele lança. Então se você daqui a um ano parar de pagar, você vai ficar defasado muito rapidamente. E aí, usando o Sketch, você precisa de ferramentas externas para fazer prototipagem dos seus projetos. E eu vou mencionar duas. O Atomic, que eu uso, custa $17 por mês, e o InVision, que custa $25 por mês. Ele é um pouco mais conhecido, um pouco mais utilizado no mercado, na minha opinião. Bom, e também tem o Axure, que é muito utilizado no mercado, aliás, muito solicitado pelo mercado, e é uma ferramenta que custa em torno de $29 por mês. Eu já fiz curso de Axure, mas eu nunca engajei nesse software porque eu acho que eles não teve, para mim, uma experiência legal. Mas eu sei que é uma ferramenta extremamente robusta, profissional, e é legal que você se aproprie dela porque, como eu disse, o mercado solicita muito ela. E aí você também pode fazer prototipagem no Webflow, que tem planos a partir de $42 por mês para pessoas físicas. Mas eu acho que é um software extremamente bem pago. Como eu falo sempre aqui no canal, eu acho que o Webflow dividiu minha carreira em antes e depois do Webflow. Eu adoro o Webflow, sou fã dessa plataforma e acho um valor muito bem pago. E aí, digamos que você desenvolveu o seu projeto e você quer acompanhar o desenvolvimento dele. Talvez você precise fazer testes AB. Eu vou mencionar duas ferramentas de testes AB. Uma é a Optimizely, que eu uso e que custa $17 por mês. A outra é chamada VWO e custa $59 por mês. Essa eu não uso, me parece uma ferramenta mais robusta do que a Optimizely, mas eu ainda não adotei o VWO nos meus projetos. E aí, se você é designer pesquisador, talvez você precise implementar testes de usabilidade, você precisa de um aporte de uma ferramenta profissional interessante, e aí eu vou citar duas, a Moray e a Camtasia. A Moray é uma ferramenta mais completa, tanto é que a licença dela custa $1.195. Já a Camtasia é um primo mais simples do Moray e custa $199 a licença. Ambas permitem que você grave a tela, grave as reações dos usuários enquanto eles usam as interfaces, os movimentos que eles fazem na tela. Então elas são ferramentas que propiciam que você gere uma análise em cima dessas informações, desses dados captados. E aí também existe uma ferramenta chamada Full Story, que também grava a tela e o movimento do usuário
numa determinada página. Ele tem um plano grátis e se você quiser aprimorar, deixar ele com mais recursos, ele custa $199 por mês. Aliás, falando ainda sobre testes AB, eu vi que o pessoal da Netshoes, eles lançaram uma ferramenta chamada Lindy, open source, para implementação de testes AB. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Vocês precisam apenas de algum conhecimento de programação para poder configurar essa ferramenta, mas eu acho que por ser open source vale a pena sim verificar. Nós, mais do que ninguém, sabemos como essas ferramentas são complexas para serem desenvolvidas e todo o investimento intelectual que existe para desenvolvê-las. Portanto, eu acho que elas têm um valor justo. É um investimento que você faz numa ferramenta que tem um valor justo. Amigos, hoje é sexta e é dia de comentar algumas mensagens que mandaram aqui pela página do YouTube do Laboratório X. Bom, o Adailton, ele assistiu ao vídeo 3 motivos para não usarmos UX Designer, o termo UX Designer, e ele pergunta se o mesmo não se aplicaria ao termo UX Design. Bom, eu vejo que o termo UX Design, ele se refere ao conjunto de elementos que são projetáveis, aqueles elementos que estão ao alcance de um designer. Então eu acho que ele é sim apropriado. Eu não gosto do termo UX Designer porque ele personifica a missão de transformar ou de construir a experiência do usuário, quando na verdade a experiência do usuário é um conjunto de fragmentos, de elementos. E esses fragmentos, esses elementos, eles estão nas mãos de diversas pessoas. Alguns desses elementos o design consegue tocar e projetá-los para que eles remetam às melhores experiências, mas outros simplesmente não. Eu respeito muito quem usa, porque esse é um termo, na verdade, disseminado no mercado. Mas quando a gente para analisar ele com um pouco mais de profundidade, ele não tem lastro, ele não tem sustentação. Mas o termo UX Design, sim, ele é um termo que representa os elementos projetáveis. E eu acho super válido. E aí o Júlio César perguntou se eu pretendo fazer algum curso, dar algum curso para as pessoas. Olha, Júlio, na verdade, eu já fui professor de pós-graduação, já orientei pessoas em projetos de design e eu gosto muito de dar aula. E quem sabe algum dia, sim, eu faça algum curso. Eu não estou fechado a essa possibilidade. Mas eu queria esclarecer, muita gente tem essa dúvida. Muita gente, na verdade, me perguntou se eu criei esse canal Laboratório X para poder criar algum curso em razão disso. A resposta é não. Esse canal sempre vai ser um canal livre de compartilhamento de informações. E meu estímulo nele, o que está me deixando muito feliz, é compartilhar com vocês os meus projetos, como eu estou desenvolvendo, com que ferramentas, quais são as dificuldades que eu encontro desenvolvendo esses projetos, quais são os prazeres de ser designer, os meus pontos de vista sobre alguns assuntos que eu sempre quis falar e eu encontrei no canal de vídeo um canal legal para criar vínculos com pessoas, encontrar outras pessoas, trocar ideias. Então, o Laboratório X, ele se destina a isso e vai sempre se destinar a isso. Eu estou me divertindo muito fazendo o Laboratório X. Sobre o último vídeo, sobre o convite dos testes de usabilidade, o Ricardo me perguntou se aquela página que tem um vídeo de convite, ela foi feita no Webflow e como o Webflow trata esses e-mails enviados. Se eu fiz um CMS ou qual foi a ferramenta que eu fiz. Bom, Ricardo, o Webflow é uma ferramenta muito legal, eu sempre falo isso, né? Inclusive com relação ao tratamento de formulários. Eu não criei um banco de dados para receber aqueles dados. O próprio Webflow faz essa gestão. Ele guarda aqueles dados numa área específica da administração do site, chamada Forms, e lá você tem todas as submissões e você pode exportar essas submissões de uma forma muito simples. Aliás, uma coisa muito legal sobre o Webflow, você consegue exportar todo o código do Webflow e colocar no outro servidor, mas os formulários seguem submetendo. Inclusive, segue sendo administrada por essa ferramenta administrativa do Webflow. Eu acho isso fantástico. Você não precisa deixar hospedado lá um site feito no Webflow para ele administrar essa parte de submissão de formulários. Então, isso, poxa, como eu falei aqui mais cedo, o Webflow é uma ferramenta fantástica. Ele custa $42 por mês, mas vale muito a pena. A liberdade que ele permite para um designer. Eu fiz aquela página numa fração de tempo e ela é responsiva. Eu quero dizer assim, se eu fosse programar, eu levaria certamente algumas horas, talvez, fazendo. E eu fiz, sei lá, acho que em 5 minutos, talvez, aquela página.
Bom, muito obrigado a todo mundo que manda mensagem. Eu tenho recebido mensagens muito legais de agradecimento. Eu que agradeço, na verdade. Muita gente falando que passou a usar ferramentas que eu estou mencionando e isso tem ajudado a vida delas. Que bom! Compartilhem esse conhecimento, falem aqui das experiências que vocês tiveram, que de repente eu compartilho aqui também numa sexta-feira dessas. Bom, eu não sei se eu deixei alguma ferramenta de fora. Se vocês lembrarem de mais alguma, vocês me falam e eu coloco aqui o preço dela, enfim, mensal. Volto a dizer que são ferramentas sensacionais. Elas são caras, mas elas têm um custo intelectual também muito grande e elas valem o que elas pedem. Bom, pessoal, por hoje é só. Bom fim de semana para vocês. A gente se fala próxima semana. Tchau! Put your hands together.